Meu compadre, tudo beleza? Olha aqui, capa do vídeo, vozes verbais. Vamos trabalhar a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. No meio disso tudo, tem a função do se. Leia isso. Vídeo lento, explicações muito lentas. Material para aprendizagem com abordagem diferente. Para que isso? Esse vídeo é para quem não sabe essa matéria. Não é para aperfeiçoar os conhecimentos nessa matéria. É para quem não sabe. Então, se você quer um vídeo rápido, quer resolução de problemas, quer se aprofundar na matéria, pula esse vídeo. Esse vídeo não é para você. Você vai achar um saco, ok? Estou avisando antes, porque eu vou fazer um lance diferente aqui para aprendermos o que é esse lance de voz verbal. Então eu avisei aqui. Se você quer bloco de exercício, corre-corre, né? Aquela correria que a gente faz de vez em quando, pode pular, pode dar pausa, parar, pode ir para outra coisa, porque você vai ficar de saco cheio. Se você quer continuar, relaxa, porque você vai aprender isso aqui. Eu vou pegar todo tipo de explicação possível, partindo da estaca -10, nem da estaca 0 eu não vou pegar. Vou pegar lá atrás, para você aprender. Tá? Não acelere o vídeo, você que vai continuar. Não acelere esse vídeo. O vídeo vai ficar grande, mas com 1 horinha, ou um pouco mais, ou um pouco menos, você vai aprender isso aqui com tranquilidade. Eu garanto. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar essa foto aqui, ó. Esse aqui é um programa para exibir foto, mas olha aqui para esse lance. Eu tenho 3 pessoas, parece que numa loja de veículos, e esse casal está comprando um carro. Eu vou supor que esse cara está comprando o carro. Ó, o cara e o carro. Esse cara está adquirindo, está comprando esse carro branco aqui. Então eu vou transformar a imagem numa oração. Como é que fica na oração? O homem comprou um carro. Vou aumentar isso aqui, pronto. Então é essa figura transformada em texto. O homem comprou um carro. Eu vou observar nessa oração o verbo. Primeira coisa que eu faço. Numa análise sintática, numa oração, em uma proposta de língua portuguesa, uma proposta de português, é olhar para o verbo. O verbo aqui é comprou. O que é verbo? O verbo é a palavrinha na oração que indica a ação. A ação nesta oração é a ação de comprar. Agora eu vou encontrar o sujeito. Como que eu encontro o sujeito? Eu farei 2 perguntas para o verbo. Quem é que mais verbo? Ou que é que mais verbo? Percebeu como é que o bagulho vai ser lento? Isso aqui, se você já sabe, eu vou repetir, se você já sabe essa matéria, compadre, vaza, compadre. Porque você vai ficar muito puto com a velocidade, com os lances que eu vou mostrar aqui. Isso aqui é basicaço mesmo, tá? Então vamos lá. Quem é que é utilizado para pessoa? Olha aqui, pergunta pessoal. Por causa do quem. E essa daqui é impessoal, quando não é pessoa. Vamos aplicar? O homem comprou um carro. O homem é pessoa? Sim. Então a pergunta é: quem é que mais comprou? Interrogação. Resposta:
eu vou encontrar um sujeito, o homem. Todo termo sintático apresenta um núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. Qual é a palavra mais importante do sujeito? Neste sujeito, homem. Eu chego aqui e marco o núcleo. Isso aqui acompanha o sujeito, mas o mais importante é homem. Então vamos lá. Observe que o sujeito, ele executa uma ação. O homem comprou. O sujeito, esse lance aqui, ele executa a ação de comprar. Pronto? Tranquilo? Então agora eu vou diminuir essa parada aqui. Olha aí. E vou trabalhar agora com o verbo. Por que eu vou trabalhar com o verbo? Porque reticências, quem compra, vírgula, compra algo. O próprio verbo comprar, agora, exige a seguinte transitividade. Comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Eu posso, numa linguagem conotativa, ou seja, linguagem de mentirinha, ou seja, linguagem que utiliza as figuras de linguagem, falar também que quem compra, compra alguém. Comprou quem? Por exemplo, o advogado comprou o seu cliente. Que não é esse caso, tá? Isso aqui é só para ilustrar. A situação aqui em cima é: comprou o quê? O homem comprou um carro. Sacou a parada? Olha, então eu vou colocar isso aqui em azul, porque ele traz uma mensagem. E aqui eu vou marcar o sujeito, que é o homem, e vou colocar em vermelho. Vou para as setinhas. Você consegue entender o que eu fiz? O homem está sendo agente de uma ação. O homem age em cima do carro. Olha aqui. Exercendo uma ação de comprar. Quando eu encontro uma situação em que o sujeito, agora está tudo explicado, por isso que eu demorei para chegar aqui. E também não estou preocupado em demorar, não. Posso ficar contigo aqui até amanhã. O homem, olha aqui, ele está sendo agente ativo, porque ele está comprando o carro. O carro, na realidade aqui, ele está recebendo a ação da compra. Está clara esta situação? Se sim, eu vou falar que isso aqui é uma voz ativa. O que é voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito, ele pratica a ação verbal. Olha aí, voz ativa. A definição que deveria estar aqui, né? O sujeito, ele pratica a ação do verbo. Essa definição está desenhada. Eu acredito que é mais fácil. O homem, que é o sujeito, ele está praticando a ação de comprar um carro. Então, se eu tenho essa ação com o sujeito ativo, eu falo ativo, no caso, em relação ao verbo. Ele está sendo ativo no verbo comprar. Então, é uma voz ativa.
Ok? Olha essa tela. Tá vendo? E agora eu vou propor uma segunda tela. Olha essa daqui. O carro foi comprado pelo homem. Eu vou pegar essa oração 1 aqui em cima, belíssima, e vou colocar em cima dessa situação 2. Para quê? Para a gente fazer esse contraste. Vou dar um espaço aqui. Olha o que eu estou fazendo. Peguei a mesma oração. O homem comprou o carro aqui em cima e embaixo o carro foi comprado pelo homem. Observe que o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Ele é transitivo direto fazendo essas duas perguntas. Comprou o quê e comprou quem? Não é essa a pergunta. Não vou riscar não, tá? Vou colocar aqui mesmo. É essa daqui, ó, comprou o quê? No caso, um objeto, algo que não é pessoa. Então tá aqui embaixo. Comprou um carro. Essa voz aqui é a voz ativa. Vamos centralizá-la. Agora eu vou sair de voz ativa para voz passiva. Observe agora a transitividade do verbo. O verbo comprar é um verbo transitivo direto. Não posso explicar tudo, tá? Espero que você saiba o que é um verbo transitivo direto. Recordando basicamente o que é verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto exige um objeto direto. Então nós temos aqui esse homem e esse carro. No meio o verbo. Do lado de cá o sujeito, do lado de cá o objeto e no meio um verbo. O verbo praticando a ação verbal. De um verbo transitivo direto. Agora olha só o que eu fiz. Eu vou pegar esse objeto direto, agora tem que colocar mais coisas aqui, né? Eu vou colocar aqui sujeito, que é o homem. Deixa eu empurrando aqui no espaço mesmo, ó. Verbo transitivo direto e o objeto direto. Pronto. Tá comigo ainda? Tá tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte. O que é o objeto direto, que está no finalzinho, olha, ele vai para o início. O que está no início, que é o sujeito, ele vai para o fim. E o verbo comprou, ele vai se transformar numa locução verbal. Locução verbal, 2 verbos. E vamos discutir isso agora. Olha o que eu fiz. O homem veio para cá. Um carro veio para cá. E o comprou virou isso aqui. Aqui está errado, tá? Não é o carro, é um carro. Barbeiragem minha. Tá tranquilo. Pronto, corrigido. Um carro está aqui. O verbo comprou virou isso aqui. E o homem veio para cá. Espera aí. Pelo. Aqui eu tenho o. E aqui eu tenho pelo. Vamos explicar. Na voz ativa, alguém ou algo executa a ação. O homem comprou um carro. O homem está executando essa ação. Na voz passiva, vamos colocar aqui embaixo. Vamos botar aqui, ó, para ficar tudo embolado mesmo e virar uma bagunça. Ó, tem aqui, coloco no centro, pronto. Na voz passiva, eu tenho alguma coisa ou alguém recebendo a ação verbal.
recebendo essa ação verbal de alguém. Vamos lá. Aqui o carro recebia a ação do homem. O carro estava lá tranquilo, o homem chegou lá e pimba, comprou. Então o homem aqui, ele era um agente ativo. Ele foi lá e comprou. Agora, o carro, coitado, que era passivo, ele estava lá quieto e foi comprado, ele vem para cá. Um carro, verbo, foi comprado. Por que dois? Porque o primeiro verbo, que é auxiliar, indica tempo, e o segundo verbo, significativo, indica a ação verbal forte. Então a ação verbal é pá, comprar. Foi é passado. Ele poderia ser está, presente, será, futuro. Mas eu botei foi, passado. Então eu tenho uma locução verbal, dois verbos, sendo que o primeiro indica tempo passado, tempo pretérito. Pretérito e passado são sinônimos. Sinônimos são duas palavras com o mesmo significado. E a ação verbal aqui é comprado. Ok? Então vamos lá. Um carro foi comprado pelo homem. Olha o que virou isso aqui agora. Esse carro veio para cá, foi comprado, saiu de um verbo simples, virou uma locução verbal. E o pelo homem, eu apareci com esse pelo. Essa é a pronúncia do português lusitano. O que é lusitano é português de Portugal. Esse pelo, ele pode ser por, pelo ou pela. Faremos alguns casos, alguns exercícios, algumas situações para percebermos a voz passiva de uma maneira mais abrangente. Um carro foi comprado pelo homem. Que foi comprado pelo homem? Um carro. O que era objeto direto virou sujeito. O que era verbo transitivo direto virou locução verbal. E o que era sujeito, vai na setinha, tá? E o que era sujeito virou agente da passiva. Ok? Olha se melhorou aí com as cores das setinhas. Seta vermelha mostra o sujeito sendo transformado em agente da passiva. A seta verde mostra o objeto direto virando sujeito. E as setas amarelas mostram um verbo transitivo direto sendo transformado numa locução verbal. Tá? Essa é a maneira mais simples, essa é a maneira mais tranquila de analisarmos e estudarmos uma voz ativa para uma voz passiva. Segunda parte. O homem comprou um carro, começando da mesma maneira que nós começamos esse vídeo, a mesma oração. O homem comprou um carro. Eu já fiz aquele lance das setinhas. Agora vamos entender alguns pontos importantes. Essa voz aqui é a voz ativa. Por que é a voz ativa? Porque o sujeito executa a ação verbal proposta pelo verbo. Agora, vamos trabalhar a voz passiva. Temos dois tipos de voz passiva, ou vozes passivas. A primeira é assim, eu vou passar para cá, um carro, né? Um carro foi comprado pelo homem. Na voz passiva analítica, vamos colocar aqui, eu tenho a presença disso daqui, olha, que é o agente da passiva. Um carro
Quem é que foi comprado? Um carro. Então aqui eu tenho o sujeito, tá aqui. Aqueles dois verbos que saíram de um verbo só, tá aqui. E pelo homem representando o agente da passiva. E eu tenho a voz passiva sintética. Falou sintética, bota o si aqui. Eu não terei, nesse caso, um termo na oração. Quer ver? Observe. Compra-se um carro. Esse pelo homem aqui sumiu, porque ele está subentendido dentro do si. Sacou? Por causa desse si, eu tenho uma voz passiva sintética. Tá? Agora, eu vou pegar isso aqui, vou tirar uma cópia e vou fazer uma jogadinha contigo. Vou botar aqui embaixo, é tudo ao vivo mesmo. Então, eu vou ter esse lance aqui. Observe que eu posso brincar com as orações. Olha, compra-se um carro. Qual é o sujeito aqui? Eu tenho o sujeito aqui dentro? Se eu fizer aquela pergunta, que é que se... Vamos repetir. Que é que compra-se. Não vai funcionar. E se eu colocar que é que se compra? Porque o que puxa, né? O se. Também não vai funcionar. Eu preciso transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica para achar o sujeito. Observe aqui em cima. Quando eu tenho voz passiva analítica, eu sei quem é ou qual é o sujeito. A oração é: compra-se um carro. Então, eu vou colocar assim: um carro é comprado. Pergunto: que é que se compra ou que é que compra-se? A pergunta correta é essa. Vamos dar uma revisadinha na matéria? A colocação do si aqui está correta? Não, porque esse que atrai o si. Então, essa possibilidade está errada por uma questão pronominal, colocação pronominal. Aqui faz com que o se do verbo comprar sofra uma ação proclítica ou próclise, que venha antes do verbo. Que é que se compra? Um carro é comprado. Que é comprado? Um carro, sujeito. Mais casos, observe. Vende-se casa. Agora, olha só, presta atenção. Vendem-se casas. Aqui plural e aqui plural. Por quê? Vamos passar para a voz passiva qual? Eu estou com si sintético. Vou passar para a voz passiva analítica. Casa é vendida. Pronto. Vou botar aquela paradinha aqui. E embaixo. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Olha aí, tranquilíssimo. É comum acharmos vários erros em placas de vendem-se ou vende-se. A grande jogada agora é olharmos para o verbo. Começamos com o verbo aqui em cima. Olha, a primeira explicação minha, a primeira chamada de atenção foi: vamos olhar para o verbo, que é a base de tudo. E o que nós sabemos sobre esse verbo comprar? Ele é um verbo transitivo direto. Vamos aqui embaixo. Se eu tenho aqui vende-se casa, quem vende, vende alguma coisa. Foi? Vendem-se casas, quem vendem, vendem alguma coisa. O verbo vender aqui é o mesmo, né? Aqui está flexionado no plural.
E esse aqui, compra-se um carro. Quem compra, compra alguma coisa. Também está flexionado. Então, quando eu tenho se, agora muita atenção. Regra. Se mais verbo transitivo direto é igual a voz passiva sintética. E se eu trabalhar com um verbo que não é transitivo direto, agora a responsabilidade cai sobre o verbo transitivo, ou a responsabilidade cai na transitividade verbal. Vamos tentar fazer esse lance aqui. Eu tenho uma padaria, eu tenho um comércio, eu tenho uma loja e eu preciso de funcionários nessa loja. Na minha loja eu preciso de vendedores, então precisa-se de vendedores. Dúvida: precisam-se de vendedores ou precisa-se de vendedores? Olha aqui que bacana. Então, para você que chegou até aqui, numa explicação lenta, eu repito. Se eu trabalho com verbo transitivo direto, mais o se, eu tenho voz passiva sintética. Falo mais um pouco agora. Qual é essa pessoa aqui? Vende-se. É uma terceira pessoa do singular. E essa daqui? Nós temos quantas pessoas no discurso? Apenas 3. Eu, tu, ele, 3 pessoas para o singular. Nós, vós, eles, 3 pessoas para o plural. Aqui eu estou com a terceira pessoa do plural. Bacana! E se eu tenho terceira pessoa, aqui embaixo eu também vou ter terceira pessoa. Aqui eu tenho a mesma terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho a mesma terceira pessoa do plural. Agora eu quero saber se é precisa-se ou precisam-se. Dá para chutar? De jeito nenhum. Por isso eu vou pegar essa regra e vou dar um gigantismo nesse trecho aqui. Olha que exagero que eu vou fazer. Ó. Vai tomando aí, ó. A regra se aplica quando o verbo for verbo transitivo direto. Ele somente aceitará a transitividade direta mais o se para gerar a voz passiva sintética. Quando eu tenho esse se aqui ao lado de um verbo transitivo direto na terceira pessoa, eu falo que esse se é uma partícula apassivadora. Para baixo. Quando eu tenho esse se ao lado de um verbo que não é verbo transitivo direto, e agora? O que é um verbo transitivo direto e indireto? O verbo transitivo indireto, ele necessariamente será preposicionado. Como é que eu vou saber? Quem precisa, vírgula, precisa de algo ou de alguém. Vamos dar uma ênfase nisso? Vamos. Vou pegar essa palavrinha e vou colocar assim, olha, melhorou? Olha a preposição. Precisa de algo ou precisa de alguém. A pergunta é preposicionada, portanto a resposta também será preposicionada. Então eu vou chegar aqui, dar um espaço. Precisa-se de vendedores. Precisa-se de quê? Resposta de vendedores.
Embaixo, precisam-se de vendedores. Ah, aqui deu problema. Agora vem a regra. Quando eu tenho o se mais um verbo transitivo indireto, mantém-se o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, eu não vou usar o precisam-se. Eu vou usar o precisa-se. Então, precisa-se de vendedores, necessita-se de padeiros, ok? Somente vai pluralizar quando o verbo for transitivo direto, vende-se para vendem-se, com o se. Quando eu tenho esse se com um verbo transitivo indireto, aí eu permaneço na terceira pessoa do singular. E esse se aqui em cima, para que ele serve? Vamos colocar aqui. Esse se e esse se. Eles caracterizam uma partícula apassivadora. Bacana. Ao lado do verbo transitivo direto. Para não esquecer. Saiu do verbo transitivo direto, caiu no verbo transitivo indireto, caiu? Então, beleza. Se caiu, eu não consigo passar para a voz passiva analítica. Vamos tentar. Precisa-se de quê? Eu posso falar assim, de vendedores é precisado? Não, porque jamais um sujeito será preposicionado. De vendedores é preposição. Bacana? Então, eu não tenho o sujeito. Olha que bacana. Um verbo transitivo indireto, mais o se, não tem o sujeito. Se não tenho, eu venho aqui e coloco assim, índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu não sei, sinceramente, quem é esse sujeito. Ele está aí, só tem que eu não sei quem é. Com outra explicação, eu sei que alguém está precisando de vendedores, mas eu não sei quem é. Ele é indeterminado. Precisa-se de vendedores, terceira pessoa do singular, sempre. Precisam-se de vendedores, opa, verbo transitivo indireto, não aceita a terceira pessoa do plural. Está riscado aqui, olha. Tranquilo? E aí esse verbo vai fazer com que o se transforme-se em índice de indeterminação do sujeito. O sujeito será indeterminado. O que é sujeito indeterminado? Eu sei que tem, mas eu não consigo determinar quem é, quantos são, quem está por trás dessa ação verbal. Então, nós temos, primeiro, a voz ativa aqui em cima. Olha aí que tranquilo. Deixa eu botar aqui na tela, que minha tela vai andando para lá e para cá. Depois eu cheguei numa voz de ativa para passiva. Olha. Falei que essa voz aqui é voz passiva analítica, porque ela não tem o C. Falei que essa voz aqui, ó, a voz passiva analítica, ela pode se tornar uma voz passiva sintética. Olha ela aqui. Aí, nós voltamos lá e falamos assim, ô meu compadre, e essa partícula passivadora que caracteriza a voz passiva sintética, ela pode ser outra coisa? Pode, quando ela estiver ao lado de um verbo transitivo indireto. Aí ela vai se tornar um índice de indeterminação do sujeito. Agora a última voz verbal. Peguei esses 3 exemplos na internet, achei bacana.
Primeiro exemplo, ele se feriu com a tesoura. Segundo exemplo, alimenta-se sempre de forma saudável. Terceiro exemplo, eles olharam-se longamente. Observe que esse verbo, olha, ele se feriu. O ele, que é o sujeito, quem é que se feriu? Ele. Vamos fazer aquela pergunta? Quem é que se feriu? Porque é pessoa, né? Ele. Compadre, que isso? Ele quer dizer que ele executa a ação verbal e recebe a ação verbal. Olha, ele executa o verbo ferir, depois ele vai e recebe. Então, ele executa e recebe a ação verbal. Sendo assim, é uma voz reflexiva, de reflexo, como se você estivesse diante de um espelho. Eu me olhei ao espelho. Você pratica a ação de olhar e recebe a ação de olhar também. Olha você lá se olhando. Segundo exemplo. Alimenta-se. Quem é que se alimenta? A colocação do C aqui, hein? Não posso colocar quem é que alimenta-se, não. Aqui eu já cortei, né? Olha aqui. Onde que eu fiz isso? Aqui, ó. Porque o que puxa, né? Puxa o se. Volta lá. Onde é que eu estava? Quem é que se alimenta? Ok, o se está no lugar correto. Quem é que se alimenta? Ele ou ela. Então ele pratica a ação de alimentar e ele mesmo ou ela mesma se alimenta. Então, é uma voz reflexiva. E o terceiro, eu já vou só colocar a voz reflexiva e vou te perguntar. Reflexiva. E aí, é reflexiva ou não? Quem é que se olham? Quem é que se olharam? Eles. Então, eles olham e recebem a ação de se olhar. Bacana? Tem algum detalhe aqui importantíssimo que ficou para trás? Ah, tem. Alimentei as pessoas. Alimentou quem? Ele feriu. Feriu quem? Ele olhou. Olhou o quê? Dá para sacar? Eu vou colocar para você aqui, ó. Verbos transitivos diretos, vírgula, apenas. Ok? Então tá aí um resuminho sobre a voz ativa, a voz passiva, que pode ser voz passiva analítica e voz passiva sintética, e a voz reflexiva. O próximo vídeo sobre exercícios. Aí sim o pau quebra. Aí meio correria, meio doideira, mas aqui eu precisei ser bem lento, bem detalhista, para entendermos porque a voz reflexiva tem uma coisa especial. Eu não vou falar agora não. Sabe por quê? Eu vou falar no exercício, nas questões. Bacana? Compadre, foi útil para você o vídeo? Foi legal? Foi bacana? Foi gostoso? Eu gostei. Compartilhe esse vídeo aí com a galera, compadre. Espalhe o canal pra gente, tá? Espalhe aí, fala para todo mundo. Espalhe esse vídeo para quem precisa. Leve esse vídeo para quem precisa dessa matéria, tá bom? Conto com a sua inscrição no canal. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele beijão para você. Até!